Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para revisão de história. Agora eu vou revisar com vocês o conteúdo que vocês viram, pelo menos por cima, no final do sexto ano, certo? Ou deveriam ter visto. Eu sou a professora Maria Helena, vou dar aula para vocês de história e se liga aí porque essa matéria pode ser muito legal. Então vamos lá. Ano passado, vocês falaram de Idade Média. A Idade Média, como muitos conhecidos, como para muitos, é conhecida, a Idade Média ela tem esse nome porque ela está entre a Idade Antiga e entre a Idade Moderna, que é o que nós iremos estudar, nesse ano de 2021. Então, a Idade Média ela começou ali com a queda do Império Romano, certo? Em 466 depois de Cristo, e se encerrou com a tomada capital do Império Bizantino, em Constantinopla, pelos turcos otomanos, em 1453. E esse período ele vai ser dividido entre Alta e Baixa Idade Média, certo? Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média estendeu-se do século V ao século X, Esse Vzinho aqui é 5 e o Xzinho é 10. Foi a época de consolidação na Europa Ocidental do feudalismo, sistema socioeconômico, Isso aqui ainda vou falar, então vou pular um pouquinho. No Oriente, porém, em vez da descentralização política feudal, o período foi marcado por dois fortes impérios, o bizantino e o árabe, Então essa é uma outra característica do período da Idade Média, mas eu não vou entrar em detalhe, porque isso aqui é só uma revisão, é para ser bem curtinho, bem explicadinho, bem gostosinho da gente estudar. E a Baixa Idade Média, ela vai do século XI até o fim do período medieval, no século XV ali. É quando o feudalismo chegou ao auge e entrou em decadência, Ou seja, ele caiu, foi caindo. Lentamente ele começou a sofrer transformações que só se concluiriam na Idade Moderna, quando seria substituído no campo político pelas monarquias nacionais e no econômico pelo sistema mercantilista. O feudalismo ali, então, ele passa a ser um período de muita exploração dos servos, E eu vou explicar isso também para vocês logo em seguida. A Idade Média, ela foi marcada por uma questão muito interessante que era o teocentrismo, que era o Deus no centro de tudo. Teo significa Deus, centrismo significa centro. Então Deus estava no centro de tudo. Nas músicas, as músicas tinham que falar de religião, lembrando que quando a gente fala de Deus, no quesito da Idade Média, a gente está falando de igreja católica, certo? As igrejas protestantes, assembleia, todos esses tipos de igrejas que são protestantes, só passam a existir na Idade Moderna, certo? Então, Deus no centro de tudo. As músicas tinham que falar sobre Deus, a arte tinha que falar sobre Deus. Para estudar, era a igreja quem detinha todo o conhecimento. Então, o conhecimento ele era adquirido na igreja. Esse desenho que está aqui para vocês é um mosteiro. E os mosteiros eram onde os monges ficavam e eles quem detinham a maior quantidade de saberes. Liam livros de todos os tipos, porque a maioria da população na Idade Média não sabiam ler. Então, o que eles conseguiam saber, tanto pela história da igreja, pela história dos santos, pela história de Deus, era pelas pinturas e pelas esculturas que continham nas igrejas. Mas quem sabia ler, de fato, eram os monges, os padres, os bispos, todo o pessoal do clero. Clero significa igreja, igreja católica. A arte. A arte também tinha a ver com Deus, professora? Tinha. A arte tinha que estar toda relacionada com as histórias relacionadas ali à religião. E a arte que predominava na Idade Média era a arte barroca, normalmente sobre a vida dos santos. Aí a gente tem aqui um quadro mostrando a crucificação de Pedro, certo? É um quadro maravilhoso, ele é lindo de ver e tem muitos outros desse mesmo artista, eu só esqueci o nome dele, tá? Mas se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. A arte barroca também tinham outros quadros. Esse aqui também é a Descrença de São Tomé, alguma coisa assim. E esse quadro é maravilhoso, ele está ali duvidando dos ferimentos que Jesus teve depois que ele ressuscitou. Para quem vai para a igreja ou conhece a história de Jesus, essa ferida aí que ele está colocando o dedo dentro das feridas de Jesus
é onde o soldado enfiou a lança por debaixo da costela de Jesus, ferindo ele todo por dentro, certo? Então a arte barroca ela tem essa característica, ela é pesada, ela trabalha muito bem as cores, né? A sombra principalmente, se vocês olharem aqui, esse jogo de sombra, de luz, trabalha muito bem e é em cima da vida religiosa. Outro que detalhe da arte barroca, isso aqui no Brasil, essas são as pinturas dos tetos de igrejas. Era tudo relacionado à igreja, esculturas feitas em igrejas, pinturas feitas em igrejas. Então, todo esse trabalho que faz com que muitas igrejas barrocas sejam pontos turísticos hoje, porque são lindíssimas, né, de ver. O feudalismo. Então, o feudalismo ele foi um período ali econômico, né, em que a sociedade ela era dividida em feudos, que eram grandes proporções de terra, tinha ali um castelo e tinham servos trabalhando para esses senhores feudais, normalmente em troca de alimento, em troca de favores, né? Aí aqui a sociedade da maneira que era dividida no período da Idade Média, no período feudal. Em cima estava o clero, né? Era a menor quantidade da população, mas eram pessoas que detinham muito poder, tanto econômico, ou seja, eles tinham muito dinheiro, e poder político, né? Porque era a igreja que dominava tudo ali. Abaixo do clero nós tínhamos a nobreza, que eram os que guerreavam, e também os que tinham dinheiro. Os nobres, eles ofereciam proteção aos camponeses e aos servos. E em troca de proteção, esses camponeses e servos trabalhavam dentro dos feudos para a nobreza e também para o clero. E pensando nisso tudo, a Idade Moderna vem para revolucionar, né, a Idade Média. A Idade Moderna, ao invés do teocentrismo, ela vai adotar o antropocentrismo. E essa imagem desse homenzinho peladinho, ele é chamado de homem vitruviano, que ele vai estudar toda a questão anatômica do corpo humano, e ele foi feito pelo Leonardo da Vinci. Mas para a gente estudar isso vai ser mais à frente, porque agora é só um spoilerzinho. Gente, grata pela companhia, é um prazerzão ter feito essa revisão com vocês, tá? Um beijo, fique em casa, se cuida, pelo amor de Deus, tá bom? Tchau, tchau!